Boa noite, esse é o nosso Papo de Arocho da madrugada. O nosso assunto hoje é sobre o grande vendedor mundial, o maior vendedor de todos, esse cara chamado China. E vamos falar sobre a China e a Rota da Seda, a antiga e a nova, para a gente poder fazer essa comparação, né? E perceber a temperatura, né? E o teatro que envolve todo esse papo comercial. A Rota da Seda foi criada aproximadamente 8 milênios antes de Cristo, porque naquela época a China dominava a arte de fazer a seda, lá com o bichinho da seda, e teve a percepção que poderia vender isso para o Oriente Médio, Europa, de forma livre. Dessa forma, pouco a pouco, ela foi criando a Rota da Seda. No início, da China até a Ásia Menor. Depois ela abraçou o Oriente e também a Europa. Foi o arcabouço de grandes civilizações, Mesopotâmia, Pérsia, Egito e até Roma. Então, a China, o que ela fez? Ela pegou esse feeling e adaptou para os tempos atuais. Desde 1978, a China deu início ao seu mercantilismo. Como ela fez isso? Ela criou zonas especiais de exportação. O que seria isso? Países que fariam a fabricação de seus produtos dentro do ambiente nacional da China. Ou seja, ela começou a vender aquilo que ela produzia também em seu país por empresas internacionais. Atualmente a China tem um superávit para investimento comercial no valor de 170 bilhões de dólares. 170 bilhões de dólares. Com uma grande percepção comercial, ela resolveu recriar a Rota da Seda. Em princípio, investindo 44 bilhões de dólares em ferrovias de alta velocidade. Esse investimento foi feito e está em prática no Oriente Médio, na Europa, Rússia, Ásia, em países que estão fechando um grande acordo comercial com a China. Há 2 semanas, Angela Merkel e Emmanuel Macron, Angela Merkel, premier da Alemanha, Macron, presidente da França, tiveram um encontro com Xi Jinping, presidente da China, e fecharam também a sua participação na rota comercial, na Rota da Seda. Há 3 semanas atrás eles tiveram também um encontro com a liderança italiana, com a liderança da União Europeia, ou seja, já fecharam seus tentáculos. Tentáculos esses que foram tentados, que houve a tentativa de ter absorvido o Brasil há aproximadamente 2 anos, um investimento de 10 bilhões de reais na ferrovia bioceânica. Infelizmente esse projeto foi engavetado, assim como também o da Nicarágua. Não conseguiram abrir esses tentáculos até agora dessa maneira, para expandir essa Rota da Seda até o Brasil. Levando em consideração, na verdade, o Xi Jinping, presidente da China, aproveitou uma oportunidade, né? Ele usou o esquema Matarazzo, aproveitou uma oportunidade. Oportunidade essa que foi desprestigiada por Trump, como na rota comercial transpacífica, onde os Estados Unidos resolveu sair desse acordo comercial. E a partir do momento que eles saem, uma potência econômica como os Estados Unidos sai de um acordo comercial, seja ele qual for, a partir do momento que sai, enfraquece todo o movimento comercial, até pela sua posição socioeconômica. Vamos lembrar um segundo item. Hoje, a maior potência econômica no mundo ainda continua sendo os Estados Unidos. Na segunda posição temos a China. Porém, com uma previsão. A previsão é que até 2026 essa posição mude. E de segundo lugar economicamente, na liderança econômica, a China ultrapasse os Estados Unidos. Detalhe,
isso não é apenas na parte econômica, porque toda expansão comercial vem acompanhada de expansão militar. Hoje a China possui 168 navios de guerra contra 266 dos Estados Unidos. E possivelmente, 3 anos à frente, daqui a 3 anos, esse palco vai mudar. Essa quantidade de navios vai superar a estadunidense. Ou seja, estamos diante de uma guerra comercial, mas por baixo dos panos, por trás das cortinas, existe também uma guerra militar, uma expansão militar. A China vende material bélico para a África, para alguns países do Oriente Médio e, juntamente com a Rússia, faz acordos armamentistas. Ou seja, a antiga Guerra Fria, aquela Guerra Fria que nós conhecemos logo após a Segunda Guerra Mundial, voltou com personagens diferentes e de uma maneira, de repente, mais estratégica, porque os atores também são diferentes. Hoje continuamos tendo os Estados Unidos como um principal, né? Um ator principal, mas no outro lado já não temos mais a Rússia. A Rússia hoje, na verdade, é um arcabouço para os investimentos militares e estratégicos da China. São grandes aliadas e com uma grande potência econômica e militar. Ou seja, quando escutamos algumas vertentes capitalistas falarem sobre esse medo dos investimentos econômicos da China em âmbito global, né, investimentos macroeconômicos, se eles possuem algum tipo de cunho estrategista militar, isso não é uma proposta fantasiosa, não. Isso é uma proposta concreta, porque existe sim essa possibilidade, existe sim por trás de todo esse investimento comercial com cunho mercantilista da China, existe por trás de tudo isso também um grande investimento militar, e pode ser que daqui a alguns anos a nação, o mundo deixe de observar os Estados Unidos como principal personagem econômico para observar a China. E como será essa liderança da China? Como será uma suposta liderança da China na ONU? Como será? Será que existe a possibilidade de uma liderança mais feroz do que a estadunidense? Então, vamos observar, sim, o ponto de vista é fazer comércio com quem quer que seja. Afinal de contas, o mundo é observado de um ângulo mercantil. Esse é o grande objetivo, independente de vertentes sociopolíticas, né? Isso não é interessante. Lembrando ainda, só para fazer uma observação, entre parênteses, que a China é um país socialista de cunho liberal, cunho econômico liberal. Esse tipo de posicionamento nunca existiu e só existe na China, né? Ela parece, a grosso modo, capitalista, ela não é, ela é socialista, mas com a maneira de fazer comércio totalmente liberalista. Ou seja, ela é uma mudança, ela é uma mutação do socialismo, uma mutação, quem sabe, até do capitalismo. Até porque o futuro dirá se as pretensões, se as posições, né, se as previsões mundiais relacionadas às áreas militares e mercantis estão realmente certas. Esse é o nosso Papo de Arouxa. Passem no canal, curtam, façam suas considerações, suas críticas, deem uma olhadinha no blog, e só para a gente conseguir entrar na mesma rota. A intenção do canal não é dar uma aula,
Todas as informações aqui expostas são feitas baseadas em pesquisas, em números, em gráficos, com bibliografia comprovada, mas com a minha interpretação. Por isso, é um papo informal. É para aquelas pessoas, para você que está chegando em casa do trabalho, não teve tempo de ler um jornal, não teve tempo de ver o jornal, mas vai olhar ali no ônibus, vai lá no metrô, o YouTube vai ver o canal, vai ter uma informação para poder chegar em casa, conversar com a sua esposa, com seus filhos, ou bater um papo com os amigos, seja o que for, mas de maneira informal e trocando em miúdos, sempre sob o meu ângulo de entendimento. Por isso peço sempre que façam suas considerações, deixem suas críticas e informações, porque tudo é válido quando estamos sob o diálogo. Um grande abraço, Papo de Arouxa.